Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O texto, entre muito do que Paulo escreve em Romanos no capítulo 7, existe uma angústia que Paulo deixa muito claro sobre como estava a alma dele, o coração dele, e que nada mais é do que a angústia que, de uma maneira ou outra, com uma intensidade revelada e percebida por nós ou outra, habita todo mundo. Mas Paulo ele conseguiu escrever isso de uma maneira com uma obra-prima. E ele diz lá em Romanos 7, versículo 16. E se eu faço o que eu não quero, eu consinto que a lei é boa. Então, agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho então essa lei, que quando eu quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Pois eu, de maneira sincera, eu tenho prazer na lei de Deus, no meu homem interior, mas eu vejo contra a lei, contra os princípios da vida, uma outra lei guerreando na minha carne, nos meus membros, e me fazendo cativo do pecado que está nos meus membros. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E graças a Deus, eu agradeço a Deus por Jesus Cristo, pois Ele me libertou do pecado dessa morte. Nós temos começado aí alguns domingos, esse seria o terceiro falando sobre isso, e se você não estava aqui, vou te recomendar lá no YouTube, Douglas Losch, tem as duas primeiras mensagens sobre o que nós estamos falando, sobre essa constatação que você e eu temos de que existe uma plenitude de liberdade na nossa vida, que você e eu, a gente intui que há algo muito mais livre e que a gente ainda não provou tudo. A gente lida de maneira objetiva ou de maneira subjetiva só dentro de nós, ninguém está vendo, mas dentro de nós a gente sabe que a gente lida com coisas que a gente não gosta, que a gente faz coisas que dentro de nós a gente não gosta. A gente dá uma mascarada, né? A gente chama no meio da família, para os colegas, a gente dá risada dos nossos defeitos, da nossa grosseria, do fato da gente não conseguir sair de um namorado doente e de uma namorada louca, de um marido opressivo, a gente não conseguir sair de uma empresa, de um ciclo de trabalhar num lugar opressivo e que você reclama e nunca sai, de um casamento escravizante que você odeia, mas que daí você tira sarro, fala, a gente é assim mesmo, e dá aquela tirada de sarro, né, das suas, não, é a minha personalidade que eu sou assim, eu sou meio grosseirão mesmo, mas lá dentro de você, você não fica feliz com isso.
no mais profundo do seu ser, sim, está encostado, né? Aqui está alto mesmo. Lá no profundo do seu ser, você não gosta de tudo dessas coisas que de uma maneira ou outra, de maneira objetiva e concreta, ou só com aquele sentimento subjetivo, você percebe que aquilo te escraviza. Seja um vício que às vezes, e eu comentei isso no último encontro, que aquilo que é moralmente não aceito é muito, às vezes, mais objetivo de você notar, porque a sociedade te ajuda a notar. Seja um vício de uma droga química, vício de um relacionamento de adultério, vício de você cheirar cocaína, da pornografia, tanta coisa que cria em nós sinapses neurais de ciclos que quando você vê, você não quer mais. Aquilo não te faz bem mais. Se algum momento te deu um prazer, te deu, mas no passado, ou só naqueles 15 minutos. Mas depois você fica destruído. Porque você e eu não fomos criados por Deus para nenhum tipo de escravidão. Você e eu não fomos criados por Deus para nada que nos oprima. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, quando estavam lidando com um monte de coisa, de casamento, se casava, não casava, separava ou não, ele falou, meus irmãos, entendam, Deus os chamou à paz. Tudo aquilo que te escraviza, rouba a sua paz, não é saudável para você. Caia fora disso, saia disso. Seja um hábito ruim, um casamento ruim, um trabalho ruim, qualquer coisa. Você e eu não fomos criados por Deus para viver escravizado a nada, a nenhum tipo de vício, a nenhum tipo de ciclo de escravidão. E eu tenho tanta certeza que você sabe do que eu estou falando, porque tem coisas em você, como tem em mim, coisas que eu falo, eu não gosto disso em mim. Eu não gosto desse hábito. Eu não gosto desse modo que eu reajo. Eu não gosto desse maneira que eu trato. E que, como você e eu não fomos criados para estarmos nessas prisões, a gente, ao mesmo tempo que você anseia ser livre, você não gosta de estar assim, o seu desejo é liberdade, o seu desejo é caminhar em liberdade, na hora que você vai ver, você se embola tudo. Daí você busca meios, fórmulas, ritos, orações, jejum, cursos, unção, macumba, o que for que você já fez. Você foi da Universal, no espírita, no coach, no psicanalista, olha, padre, tudo. Aí Paulo ele descreve essa angústia dele, que é a angústia de todos nós, falando, olha, o querer fazer o bem está em mim, mas o executar, eu meto os pés pelas mãos sempre. Posso não meter os pés pelas mãos o tempo todo, mas eu sei que há algo muito mais livre, um estado constante de liberdade que eu fui chamado por Deus para experimentar, que eu ainda não experimentei. Que eu ainda não me pacifiquei plenamente. E entre tantas coisas que nós já falamos aqui, só para que você se localize, uma das principais que a gente começou compreendendo, eu preciso sair da premissa, o pressuposto básico para eu entender o que nós vamos falar, já falamos, tudo até agora, é que, conforme Paulo escrevendo aos Gálatas, ele fala assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou.
E se você notar, ele diz que Cristo já nos libertou. Tudo aquilo que de algum modo escraviza você, tudo aquilo que dentro de você fala, eu não gosto disso em mim. Eu não gosto desse hábito. Aquilo que teus colegas chamam até de é legal em você, você não gosta disso em você, não faz bem para você. Porque você tem que lembrar que Jesus, a obra da cruz, que já libertou você disso. Por isso que Paulo fala, a liberdade que Cristo te libertou é para justamente você desfrutar dela. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. E essa libertação plena, que ela cresce em nós, a gente viu, ela só acontece na verdade. Mas a verdade que me liberta, a verdade que rompe cadeias de escravidão dentro de mim, a gente viu quando Jesus falando com os fariseus, ele fala assim: se os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas que verdade que me liberta? Não é a verdade de regras, de leis, de doutrinazinha religiosa, de eu saber um monte de lei de Moisés e de um monte... Não! Lei, regra, doutrina só te escraviza. Paulo ele diz assim, olha, eu desejo experimentar e fazer o bem, mas eu tentei fazer o bem cumprindo lei e regra, e isso só me escravizou mais. Tanto que quando Paulo escreve aos Gálatas dizendo assim, olha, Cristo vos libertou, não se ponha novamente em julgo de escravidão, a gente tem que entender que Paulo está falando aí, não é para os Gálatas não ir para a zona, para boca de fumo. Ele está falando, olha, não se deixe escravizar por lei, por regra, por doutrina religiosa. Esse é o contexto. Porque eles estavam achando que eles iriam experimentar a liberdade através de doutrinas e regras e leis de Moisés, porque carregavam a lei, carregavam o nome de Deus, eles imaginavam, este será o modo, eu me farei livre. E esse é o nosso engano. Você e eu não temos o poder em nós mesmos de nos libertar. A gente acha, não, mas aquela religião, se eu fizer o que o pastor, o padre, o sei lá quem mandou, der 3 pulinhos, jogar uma água benta, fizer a campanha, a unção, tal, eu me libertarei. E eu não consigo me libertar. Eu preciso de um libertador. Eu preciso de alguém que intervenha nas minhas escravidões e me liberte. E a boa nova do Evangelho é que Jesus é o meu libertador. Ele fala, se o Filho vos libertar. Vocês não estão conseguindo, mas a boa notícia do Evangelho é que o sacrifício de Jesus foi justamente para me libertar. Então, tudo isso que você e eu ainda lidamos, e cada um lida a seu próprio modo, eu preciso me lembrar, a boa notícia do Evangelho é que a cruz de Jesus, a obra da cruz, é a verdade que me liberta. Quando João, no capítulo 1, fala assim, verdade e graça vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade se revelaram em uma pessoa, Cristo. Quanto mais eu conheço a Jesus, não como um pacote doutrinário religioso de leis morais, mas como uma pessoa de Deus revelada aos homens, com o seu caráter amoroso, de amor incondicional, vindo em minha direção para me libertar, quanto mais essa experiência cresce em mim,
mais livre eu serei, como minha experiência. E algo que eu disse no último encontro, eu preciso entender que, embora você em Cristo já seja plenamente livre, você ainda está crescendo nessa percepção. Mas enquanto você está crescendo, você lida com coisas que você não gosta em você. Vícios, temperamentos ruins, cigarro, cocaína, adultério. Tanta coisa que quando Paulo, escrevendo aos Romanos, fala tudo aquilo que te domina, você tem que saber, você está sendo escravo daquilo. Nem que seja um temperamentozinho ruim. E que a gente, daí lê o horóscopo e já vai lá em Libra. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer essa semana. Porque você fica escravo do seu temperamento. Você fica escravo da lua, você fica escravo, não, eu não creio em horóscopo, mas daí você diz que é porque é fleumático, você tem que ser daquele jeito. O que é a mesma coisa? Eu sou escravo do meu temperamento, do mau humor, e tudo isso é ruim, mas eu tenho que entender, e eu quero te lembrar isso, e para você se aprofundar nisso, ouça o encontro passado, quando eu disse que eu preciso saber. E eu preciso me lembrar sempre, e você vai precisar se lembrar sempre disso, que os meus vícios, aquilo que me escraviza, não me separa do amor de Deus. Eu sou amado incondicionalmente. E eu estou no amor de Deus incondicionalmente. Foi a graça de Deus que me amou e se derramou sobre mim. Eu sou amado até o talo, mesmo todo viciado ainda. Você não impressiona a Deus quando você se liberta. Porque você não se liberta, é a graça que te liberta. E é justamente por você se saber amado, quanto mais você sabe que você é amado, aqueles vícios vão perdendo a força dentro de você. Mas quanto mais você tenta se libertar para então ser amado por Deus, você tem que entender isso. Aqueles vícios cronificam em você. Quanto mais eu tento ser livre pelas minhas forças, mais escravo eu fico. Nem que seja escravo dentro de uma igreja cristã. Mas o cara fala, mas eu deixei de fumar, eu deixei de beber, mas está todo angustiado igual. Problema de Deus, Deus não tem problema com a sua bebida, com a sua cocaína. O desejo de Deus é a sua saúde, é o seu bem existencial. Você em paz é uma pessoa maravilhosa, é bondosa, é generosa. Você aflito, agitado, o seu pior aflora. E eu preciso saber, porque nesse processo a gente oscila muito. Às vezes você acorda, tem dia que você acorda, não acorda legal. Eu tenho que lembrar, eu sou amado e nada me separa do amor de Deus. Porque o que fez Deus me amar até o fim e nada me separar do amor dele, não foi a minha performance. Não foi o fato de eu ser livre, é justamente porque eu ainda não sou plenamente livre que eu tenho que saber que Ele me ama apesar das minhas escravidões, dos meus vícios. Mas, eu finalizei falando que eu tenho que compreender que o que me faz cada vez mais ser livre não é fazer as coisas corretamente. Se eu fizer tudo certinho, daí o Maurício fala, me dá 10 regrinhas para eu cumprir, então se eu fizer tudo certinho eu vou ser livre. Daí, eu tenho certeza que se eu mandasse um WhatsApp para vocês falando assim, hoje eu vou passar as 10 regras da libertação total, meu Deus, você ia pagar para vir.
Porque a gente gosta de a gente ter a sensação de nós fazendo para conquistar. E a boa notícia do Evangelho, mas a nossa carne não gosta, é só o nosso coração que gosta, é: você não consegue. Você não consegue. Você não consegue. Os meus atos não me libertam. Agir corretamente não me liberta. E Jesus falou sobre libertação justamente para aquelas pessoas lá em João 8 que agiam corretamente. Eram fariseus, eram saduceus, eram o pessoal do comportamento, da regra, tudo bonitinho. Quem você e eu olhasse para aquelas pessoas e falar: não, Jesus não chamou esses caras de escravo. Eles não bebem, não fumam, não... tudo aquilo que você sabe. Mas é Jesus falando que eles são escravos, porque não é os meus atos que me escravizam, e não são os meus atos que me libertam. É naquilo que eu creio que me liberta. É o crer corretamente que me liberta. Porque aqueles homens que o Evangelho, Jesus fala: ó, vocês são escravos. Ele fala: vocês estão fazendo tudo bonitinho, o comportamento está legal, mas vocês estão cheios de ódio, de amargura, de raiva, vocês querem matar, porque vocês, o que eu disse um pouquinho atrás, a minha presunção de achar que o que eu faço me liberta, gera dentro de mim duas coisas: ou a frustração de eu não conseguir, ou a arrogância daquele, e essa religião é campeã, porque ela acha, e você achou muitas vezes, de que se eu fizesse tudo que a religião mandasse, eu seria livre. Daí, no primeiro caso, quem não de saída já notou, se frustra, mas o que acha que conseguiu, fica arrogante. Daí o cara que largou de cheirar cocaína, olha para o amigo dele que cheira ainda, ele olha de cima para baixo. Porque foi ele que conseguiu. E quando fui eu que consigo, uau, eu mereço aplauso. Por isso que até quando eu me liberto do hábito, por métodos cognitivos, e o coach, e o psicólogo, e tudo aquilo que quebrou aquele vício, eu tenho que entender que escravidão é muito mais interna, é muito mais profunda, que eu posso não ter nunca cheirado nada, fumado nada, bebido nada, mas dentro de mim o meu coração é aflito, é angustiado, eu sou um ser estressado. Eu sou um ser ansioso, o meu pensamento é acelerado, o meu coração é aflito. Meu amigo, você não precisa de nenhum vício químico para ser escravo. Está cheio de veinha, toda queridinha, pacificada, fumando paeirinho dela lá no interior. E você está se achando livre porque você não fuma? Ah, para cima de mim. Você sabe que você tem que tomar ansiolítico para dormir. Quando não, coisa mais pesada. E é disso que o Evangelho quer me libertar. O seu pulmão é um plus. E eu tenho que ter essa noção. Só que aí chega Paulo, nessa constatação, o homem que escreveu quase todo o Novo Testamento. E ele coloca para o lado de fora a angústia de todos nós. Falando: eu até quero fazer o bem, mas na hora que eu vou para a prática, eu enfio os pés pelas mãos. Eu até não quero mais adulterar, eu até amo a minha mulher, eu até amo o meu esposo, mas eu vejo, eu caio no erro. Eu até não queria mais cheirar, eu até não queria mais ficar falando mal das pessoas, eu até não queria ser viciado em pornografia, eu até não queria ser tão estressado como eu sou, eu até não queria ser tão escravo do meu trabalho como eu estou, mas quando eu vou ver, no final eu estou no mesmo ciclo, eu não consigo sair da roda de hamster.
E o grande perigo desse processo, e eu quero te lembrar disso, é que às vezes a gente aprende a ser funcional no nosso vício. A gente está todo doente, mas a gente ganha dinheiro, a gente posta foto dando risada, a gente tem colega, a gente tem uma vida social, mas a gente está no ciclo igual. Mas o Evangelho quebra a roda de hamster. O Evangelho me liberta de dentro para fora. E Paulo entra numa linha para tratar na raiz de tudo. Porque uma mulher que se sujeita a um marido louco é um tipo de escravidão. Um homem que acaba com a sua família de tanto trabalhar para ganhar dinheiro é um tipo de escravidão. Uma pessoa que não consegue finalizar a semana sem ser grosseira, estúpida, com todo mundo, ele está escravo daquilo. Só que tudo que a gente lida, a gente tenta lidar, nem que seja com remédio. A gente toma Rivotril. Como que é o outro remédio, Débora? Valium. Diazepam. Meu Deus! A gaveta da minha avó, gente, tinha Valium, Diazepam, um monte de coisa. A gente toma um uísque para dar uma acalmada. A gente fuma um baseado. A gente liga um mantra. A gente faz uma oração. A religião para muitos, meu amigo, é só um uísque santificado para acalmar a aflição. Porque a pessoa está tentando lidar com aquilo que ela consegue, mas você e eu estamos lidando apenas com o fruto doente. O Evangelho lida com a raiz. O fruto é sempre a consequência da qualidade da raiz. Uma raiz doente dá frutos doentes. Por isso que às vezes a pessoa sai de um vício e vai para o outro. Sai de um estado de escravidão e entra em outro estado de escravidão. E inclusive dentro da religião. Eu converso com gente escravizada pela religião desde 2003, 2004, mas mais profundamente desde 2007. Que a pessoa, você olha, a pessoa é uau, tudo bonito, mas a pessoa ela é aflita, ela tem problemas graves. E ela, a vida inteira religiosa. Porque a gente só tenta lidar com o fruto, com aquilo que a gente olha. O estresse é fruto. A ansiedade é fruto. Adultério é fruto. Pornografia é fruto. Agressividade é fruto. Insegurança é um fruto. Tudo isso são frutos de raízes doentes. E a raiz, ouça com muita calma o que eu vou falar, a raiz que provoca isso é a raiz da condenação. Dentro de nós existe algo latejando no nosso mais profundo do nosso interior. Às vezes consciente, às vezes inconscientemente, mas uma raiz de condenação. Mesmo quando fizeram contra você, você sabia que a maioria das pessoas abusadas, seja sexualmente, ou mulheres traídas, ou mulheres que apanharam, ou crianças que foram abusadas sexualmente, todos falam que carregam a culpa, ela se sente condenada porque de algum modo ela deve ter provocado aquilo. Porque existe latejando na nossa consciência a condenação. Aí você fala, não, eu só gosto de sexo, eu gosto da bunda dela. Não, eu gosto mesmo, a cocaína me dá uma onda legal. Não, eu gosto de beber até cair. Não tem nada a ver com condenação. Porque a gente só lida com o fruto.
Lógico que depois de um tempo, o nosso cérebro, ele cria sinapses neurais que você vai ter que se desintoxicar. Só que você se desintoxica de um vício, mas se você não trata a raiz, aquilo volta. Às vezes com uma outra cara, mas volta, porque é a raiz que tem que ser tratada. E é aí que o evangelho quer chegar. E aí o remédio não chega. Aí a autoajuda não chega. Aí a campanha da igreja não chega. Aí o óleo ungido não chega. Aí só o evangelho chega. É aí que o evangelho quer chegar. Lidar com a condenação mais profunda que todo homem carrega. Aí Paulo conclui, ele diz assim em Romanos 7, quem me livrará desse ciclo? Quem que vai me tirar dessa roda de hamster? Que eu quero fazer o bem, eu faço o mal. Eu quero fazer o mal, eu faço o bem. Eu até quero fazer o bem, mas eu não estou conseguindo. Aí ele conclui falando, olha, ele me libertou. E ele entra em Romanos 8, ele fala, agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito da vida me libertou do pecado da morte. Porque aquilo que eu fui incapaz de realizar, Paulo fala, Cristo fez em meu lugar, aniquilando o pecado na carne. Paulo ele diz, olha, o ciclo disso tudo só começa a se quebrar dentro de mim, no mais profundo, quanto mais dentro de mim eu vou crendo que apesar disso tudo, não há mais condenação sobre mim. Não porque eu não mereço, não porque eu fiz tudo certo, não porque agora eu pertenço a um grupo religioso, não porque agora eu não conquisto. Mas a graça de Deus na cruz, pela obra de Jesus na cruz, Ele consumou a minha libertação de toda condenação. Porque você e eu, a nossa consciência, o mais profundo dentro de você, que você não consegue nem acessar, ela sabe que existe algo correto, o bem e o mal, o certo e o errado. Então, por mais que você fale, eu não ligo, esse negócio de religião para mim é bobagem. E é mesmo, também acho. Eu acho frescura. Daí você vai lá para análise e o seu psicanalista, o seu psicólogo fala, olha, você está assim porque você está sofrendo por os erros que você fez no seu passado. Você está assim porque você... não precisa, né? Passou. Daí você fala, é verdade. Não é verdade, porque culpa, condenação, a gente não varre para debaixo do tapete. A sua consciência e a minha, ela demanda justiça. Então ela pune você. Ela pune. Aí você desenvolve doença. Aí afeta a sua energia. Aí afeta, e você começa, sem saber, você não consegue sair de um ciclo doente, de um casamento ruim, porque você acha que você quase não é digno de ter um casamento saudável. Aí você não consegue sair de dívidas e você vive aquele embolo porque você faz curso de como lidar com as finanças. Mas quando você vê, você cai de novo naquilo. Por quê? Porque dentro de você, até no seu próprio inconsciente, existe uma condenação que faz com que grite, você merece ser punido. Porque você sabe que você e eu falhamos. A gente erra. Alguns erram de maneira objetiva, mas todos nós, em algum momento, de algum modo, a gente erra. E cada vez que a gente erra e a gente já cresce errando, dentro de nós grita por punição, por condenação. E a minha e a sua consciência, ela só se acalma e se pacifica quando ela começa a confiar que alguém foi punido no meu lugar. Alguém foi condenado no meu lugar. Porque enquanto você não crê de verdade que alguém foi condenado no seu lugar, você tenta realizar do lado de fora algo que acalme a sua consciência condenada. Aí você faz coisas
até para Deus, ou para se punir, ou para se acalmar. Aí a pessoa, ela para de fumar, aí ela só vai na igreja, aí ela dá todo o dinheiro dela, ela se envolve com filantropia, aí ela vai para a África, ela faz um monte de coisa. Quem olha de fora está falando, uau, está muito boa essa pessoa. Mas o que está movendo ela não é o amor pelas crianças, ela até gosta das crianças que ela ajuda. Não é o amor por Deus, até ela gosta de Deus. Por isso que ela vai na religião. Mas dentro dela, ela quer fazer algo para ela merecer não ser condenada. Ela quer fazer algo para alguém, para alguma divindade, Jesus, sei lá quem que ela acredita. Então, se eu fizer tudo certinho, se eu der dinheiro, se eu orar, se eu jejuar, se eu fizer tudo bonitinho, eu vou dar uma acalmada na minha consciência. Condenada, culpada. Só que não resolve, porque você e eu continuamos errando. Hebreus capítulo 10 diz assim que sacrifício nenhum é capaz, que eu e você realizemos, é capaz de acalmar a nossa consciência culpada. Você dá uma mexida no fruto, mas a raiz, e ela demanda punição e justiça. Sua consciência quer justiça, porque você erra e você continua errando. E quando o erro é muito grave, aí você matou alguém, aí você adulterou, aí você abortou, aí você roubou, aí você traiu, você faz coisas. Aí aquilo grita dentro de você. E eu preciso compreender, e eu queria, para a gente ter um olhar mais claro do que eu estou falando, 4 coisas. A primeira é que você e eu, o nosso coração, a nossa consciência só vai se pacificando quando eu entendo que eu não conquisto a não condenação. Eu só recebo como graça. Nada do que você faz ou deixa de fazer. Eu vou fazer isso para Deus me perdoar. Eu vou fazer isso para Deus me amar. Eu vou deixar de fazer isso para Deus não me condenar. Eu vou deixar de fazer isso para eu não ir para o inferno. Não, você não acredita no inferno, mas você acredita em coisa ruim na terra. Então eu vou deixar de fazer isso para acalmar. Mas no final é você tentando não ser condenado, ou acalmar a sua consciência condenada. E o Evangelho é a boa notícia de que Jesus fez. E eu não consigo, então eu só recebo, sem merecimento nenhum, como fruto da graça de Deus. Tudo isso provém de Deus, é o que Paulo fala, que nos reconciliou consigo mesmo. Não levando em conta o pecado dos homens, ou seja, é Deus falando, não há condenação mais sobre você, apesar de você. Não é porque você fez tudo certo. É porque Jesus fez tudo certo. Não é porque você se sacrificou, é porque Jesus se sacrificou. A cruz é a única coisa que acalma e pacifica o meu ser de toda condenação. Romanos 8, Paulo fala assim, aquilo que eu não fui capaz de fazer, Cristo fez quando morreu e na carne de Jesus ele aniquilou o pecado. O pecado, os erros, seus vícios, suas falhas, entendam, diante de Deus, acabou. Hoje o seu vício só faz mal para você, mas não te afeta mais diante de Deus. Hoje a sua escravidão só faz mal para a sua saúde, mas diante de Deus não há mais condenação. Sabe por quê? Não é porque você é bom, é porque Deus é bom. Não é porque você deixou de fazer ou vai fazer. É porque Jesus fez. Quando Jesus bradou na cruz, está consumado. Acabou.
Não há nada mais do que eu faça que me faz não ser condenado. E ouça, não há nada mais que você faça que faça com que você seja condenado. Eu não consigo me condenar mais. Porque eu fui perdoado e redimido e livre de toda condenação por graça. Então, eu fumar ou não fumar, beber ou não beber, isso acabou. Tudo que era impossível para eu realizar, Jesus realizou. Não há mais condenação. Paulo, que escreve Romanos 7, ele continua, ele fala, olha, esse homem de Romanos 7, que fala assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, e que grita, miserável homem que sou, quem vai me libertar disso? Ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, Ele já me libertou. E sobre todas as escravidões dele, sobre todos os vícios, pecados, tudo aquilo que ainda o afetava, ele disse, agora, pois, nenhuma condenação há. É a certeza da não condenação que vai me libertando. Quanto mais eu sei que não há condenação sobre mim, mais livre eu vou ficando. Aquele dia que está mal, cara, e eu sei que tem dia que você fica mal, porque tem dia que eu fico mal. Você tem que lembrar, o que eu fiz, o que eu deixo de fazer, sobre mim não há mais condenação. E não foi de graça, foi pela graça. De graça, diz que não precisou acontecer nada, só acabou, varreu para debaixo do pano. Não, é pela graça, porque Jesus morreu no seu lugar para isso. A sua condenação que viria sobre você, veio sobre Cristo. Por isso não há condenação sobre você. Você não é mais condenável, não é porque você deixou de fumar ou vai fumar, ou se deixou de ir para a zona. Não! Você tem que saber que a sua condenação foi sobre Cristo, presente, passado, futuro, resolvido para sempre. Hebreus diz assim, aquilo que você não conseguia, que Jesus fez, o sacrifício dele é de uma vez por todas. Por todas. Mas a sua carne e a minha, ela fala assim, ó, mas e se eu fizer mais? E se eu fizer isso aqui? E se eu fizer lá? Não é mais, querida. É de uma vez por todas. A sua mente religiosa, que gosta de merecer, que Deus goste de você porque você faz tudo certinho, quer pensar, mas e se eu fizer? E se eu fizer? O que você já vai fazer daqui 3 semanas, não há mais condenação. Você não tinha nascido. Como é que você está querendo falar de semana que vem, semana passada? Você não tinha nascido. Sua mãe não tinha nascido. A cruz é eterna e se manifestou há 2000 anos atrás, cobriu presente, passado e futuro, inclusive o seu. Não há mais condenação. E eu preciso saber e me lembrar que Deus não tem uma listinha de coisas contra mim. Como que é seu nome? Deitar lá Deus. Essa é a visão do religioso. O Henrique foi grosseiro com a Débora. Ah, Henrique, vai chegar o dia. E o Henrique olhou, pegou aquela menina, não precisava. Pegou 3 no mesmo dia, Henrique. É a lista dos crentes, dos católicos, dos budistas. Budista não, budista crê numa cor estranha. Mas é dos religiosos, Deus com uma lista. E vai pegar você. E no dia que você morrer, essa lista vai ser exposta para todo mundo. Você imagina que coisa horrorosa. Como é que você fica em paz? Como é que você fica em paz? A cruz, Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz que a lista do Henrique, a lista da Sandra, a lista do Douglas, e olha que a minha lista é feia, a lista da Catiúcia, a lista de todo ser humano, Colossenses 2,15, Deus em Cristo pegou essa lista e encravou na cruz. Por isso que eu não sou condenado.
Hoje, o trono que você vai se encarar no final não é um trono de juízo mais. Hebreus capítulo 4 diz que é o trono da graça. Quando acabou, se eu cair duro, infartado aqui agora, saibam, eu fui direto para o trono da graça. Porque eu fiz tudo certo? Não, mas porque Jesus fez tudo certo. Porque eu fui muito bonzinho? Não, mas porque Deus que me ama e é o bom por absoluto, fez na cruz, consumou o meu pecado para sempre. Diante de Deus não há mais pecado meu. Eu peco, falho, mas eu tenho que me lembrar que sobre mim não há mais condenação. Por quê? Porque Jesus levou nele próprio a condenação de todos nós. Isaías 53 diz assim: Ele levou sobre si o meu castigo. O meu castigo foi sobre ele. Por isso eu posso ficar em paz. Porque o único trono de Deus sobre mim é o trono da graça. Não tem mais juízo sobre mim. A lista que sabe aquela lista, querido, que você achava tudo que você fez de errado, tudo que você fez de certo, essa lista toda foi cravada na cruz. Deus não está bravo com você, irado com você. Deus não se escandaliza com você. E nem se impressiona com você. Quando você faz tudo certo, Ele não fala uau. E quando você faz tudo errado, Ele não faz oh. Não. Ele me enxerga através de Cristo. Romanos 5, versículo 1 diz assim que Deus está em paz comigo. Por quê? Porque o Henrique fez tudo certo. Não, mas Jesus fez no lugar do Henrique. Quando Deus olha para o Henrique, Ele vê Jesus. Ele olha para a Catiúcia, Ele vê Jesus. Ele olha para o Maurício, Ele não vê as falhas do Maurício, Ele vê Jesus. Porque o sacrifício de Jesus foi suficiente. Foi suficiente para resolver a minha condenação para sempre. E isso é tão poderoso, quanto mais você crê nisso, que isso você confiar que não há mais condenação sobre você, e isso penetrando o seu ser dia após dia, isso afeta a sua saúde. Sua saúde física, sua saúde emocional, sua saúde mental. O Evangelho conta a história de um homem que estava paralítico há anos. E Jesus estava pregando num lugar assim. Aí esses homens não conseguiam chegar, eles abriram um lugar no teto e desceram Jesus no meio deles. Aquele homem paralítico, na maca, travado. Jesus olhou para ele, e surpreendentemente, para a surpresa de todos, ao invés dele falar, tudo bom, vamos orar, Deus te abençoe para te curar, ele falou assim, os teus pecados estão perdoados. Como assim? Ele não estava ali pedindo perdão, ele queria ser curado. Mas você e eu adoecemos pela condenação. Jesus sabia o que ninguém ali sabia, que aquele homem, enquanto aquele homem não tivesse certeza que Deus não o condenava, que Deus não tinha problemas com ele, que Deus estava em paz com ele, que ele não precisava carregar mais aquela culpa. Eu não sei o que aquele homem fez, mas algo dentro dele o punia, ao ponto que ele ficou travado. E o que ele precisou ouvir? Os teus pecados estão perdoados. Agora, sabendo disso, toma o teu leito e anda. Parece simples resolver na sua consciência a condenação? Não é. Aí é o poder do Evangelho. Porque você está tratando a raiz, o fruto vai se alterar. Quanto mais você sabe que você está em paz com Deus, que Deus não tem uma lista contra você, Ele está em seu favor. Paulo fala assim, se Deus é por nós, quem que vai ser contra nós? Aquele que podia me condenar, Paulo fala, escolheu ficar do meu lado.
me libertar, me redimir. Quanto mais isso entra dentro de você, hoje em dia há dados que mais de 90% dos adoecimentos que nós temos, ou eles são psicossomáticos, ou seja, realizados pelas nossas emoções doentes, ou eles são potencializados pelas nossas emoções doentes. Se você resolve, e se tudo está na raiz da condenação, significa que eu nunca mais vou espirrar, ficar doente? Não. Mas eu te garanto, pelo Evangelho, que muito daquilo que você carrega de doença vai se curando só pelo simples fato de você saber que sobre você não há mais juízo. Sobre você não há mais condenação. Não é porque você fez tudo certo. E não é porque você faz tudo errado. Porque isso é fácil crer quando você está fazendo tudo certo. E quando você faz tudo errado? E não sei você, mas eu erro. E quando eu erro, eu me sinto mal. Quando eu falho, eu me sinto mal. Quando eu tropeço, ai, como eu me angustio. É nessa hora que eu preciso me lembrar, sobre mim não há mais condenação. O meu perdão já está realizado. Eu não preciso sofrer mais, porque alguém sofreu por mim. Eu não sou mais condenado. Jamais, nunca mais. Daí você fala, mais nada, porque alguém consumou para sempre. E eu só preciso crer nisso. E a minha consciência pacificada afeta todo o meu corpo, afeta a minha mente, afeta o meu organismo. Você estressado, com condenação, com culpa, com vergonha, isso te estressa, afeta o teu estômago, te dá úlcera, desencadeia câncer, acaba com a sua concentração. Uma pessoa condenada entra em relacionamento doente. Uma pessoa condenada, para se punir, cai na promiscuidade. Porque ela está querendo se punir sem se perceber. E no final a gente vai desencadeando até doença. Crer que não há mais condenação sobre mim afeta positivamente minha saúde, porque condenação drena a minha energia. Drena a minha saúde. Afeta tudo em mim. Uma pessoa pacificada, uma pessoa que sabe que apesar de mim, apesar das minhas falhas, apesar dos meus vícios, apesar de tudo aquilo que eu faço contra mim, Deus não está contra mim. Ele está em meu favor. E o que eu mereço que aconteça comigo, porque eu falho, já aconteceu na cruz. E você tem que lembrar isso principalmente quando você falha. Porque aí, ao invés de você correr de Deus, você corre para Deus. Porque você sabe que eu sei quem vai me ajudar. Eu vou para o trono da graça. Eu não vou para o trono do juízo. O problema das pessoas é que elas erram. E quanto mais você tem medo daquele único que podia te ajudar, pior você fica. Aí a religião fez o desfavor de nos apresentar esse Deus moralista, legalista, escandalizado, fresco. Um Deus que cai do trono quando você erra, quando você não faz tudo bonitinho. Esse Deus não existe. Eu só conheço a Deus em Cristo. E eu preciso saber como Cristo lida com as minhas falhas. Aí a sua sinceridade fala assim, mas entender assim não vai fazer com que eu continue aprontando? Não. É justamente por você crer e confiar que não há mais condenação sobre você, que milagrosamente a graça de Deus em você te dará forças e quebrará o poder de tudo aquilo que te escraviza. Vou te dar um exemplo. João, no capítulo 8, o Evangelho conta de uma mulher pega em adultério. Pega na cama
com o marido da outra. Isso, se hoje, lá no teu prédio, hoje você nem aguentar sem não dar uma tuitada, a gente gosta de uma fofoca. Você imagina 2000 anos atrás, essa mulher foi pega e foi levada no meio da praça pública, no templo, desculpa, e jogaram ela nos pés de Jesus. E aí? A lei manda condenar, a lei manda apedrejar. O que o Senhor vai fazer? Os religiosos. Religião condena, a graça de Deus não. A religião falou: Jesus, a lei de Moisés manda apedrejar. O homem não estava ali. O bonitão que foi pego junto não estava ali. Mas ela estava. Você imagina a vergonha dessa mulher. Pega no ato sexual extraconjugal. Exposta no meio dos puritanos da religião. Se ponha no lugar dessa mulher. Todo mundo te olhando. Ela não foi assim, toma um banhinho, querida, dá uma arrumada. Não, ela estava suada porque ela estava no ato sexual, de adultério. E a resposta da graça de Deus para ela, de Jesus, olhou para todo mundo e se agachou. E ficou escrevendo algo no chão. E ele levanta e diz assim: se alguém aqui não tiver nenhum pecado, então jogue a pedra. Mas ele, Deus, na frente da adúltera, se ajoelhou e continuou escrevendo. Um por um, a começar dos mais velhos, começaram a ir embora. Dele Jesus levanta e só ficou ele e a adúltera. Essa mulher não olhou para ele e falou: olha, me desculpe, né? Eu errei, eu não me aguentei cair na cama dele. Não, ela só estava em silêncio. Pega em adultério. Numa sociedade machista e que ia puni-la com a morte. E Jesus olhou para ela e falou: onde estão os teus acusadores? Ela falou: não estão aqui. E a resposta de Deus para ela foi: eu não te condeno. Então vá e não peques mais. O problema da religião é que ela fala assim: vá e não peques mais. Então venha que eu não te condeno. A graça de Deus é o contrário. Ela fala: eu não te condeno. E é isso, essa certeza de que eu não sou condenável, que altera algo em mim e me quebra o vício. Você acha que essa mulher, depois de ouvir Deus olhar para ela e falar: olha, você merecia condenação, mas eu não te condeno, ela se jogou na cama de novo? Não! Aquilo inundou o ser dela. O único que podia condená-la sem nenhum pecado, ela não pediu perdão. Você viu? Leia, João 8, ela não pede perdão. Ela não se flagela. Ela não dá o dízimo. Não, ela só ficou em silêncio, esperando ser condenada. E a voz de Jesus para ela foi: eu não te condeno. João 3 fala: o Filho do Homem não veio condenar o mundo, mas salvar o mundo. E a minha e a sua consciência precisa crer nisso, porque apesar de Deus não mais nos condenar, a gente ainda se condena. A nossa consciência ainda nos pune. O nosso coração ainda nos pune. E a gente fica doente. E a gente cai em vícios. E a gente fica escravizado porque dentro de nós a nossa consciência lateja condenada. E aí, quanto mais eu creio que eu não sou mais condenado, aí o poder do pecado, da doença, de tudo aquilo que me escraviza vai se quebrando dentro de mim. Romanos 6,14 fala assim: e o pecado não vos dominará mais, porque não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O poder para quebrar todos os vícios que me adoecem, tudo aquilo que me faz mal, não está na lei, na religião,
mas em estar consciente da graça de Deus, da não condenação. É isso que faz que milagrosamente, pelo poder do Espírito Santo, tudo aquilo que atrofia o seu coração e te escraviza de maneira prática, vai quebrando, vai perdendo a força. Porque se a força da sua escravidão, de tudo que faz mal, está na condenação, está no medo, está na culpa, se cada dia mais você ouve o Evangelho que diz: eu não te condeno, eu não te condeno, eu não te condeno, aquilo vai perdendo a força dentro de você. Aquilo vai perdendo a força dentro de você. Uma pessoa que está muito em pecado, você fala: Douglas, você não sabe o que eu faço. É que você não sabe de onde eu vim. Você não sabe o que eu aprontei. Daí Paulo fala assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é muito maior do que o seu pecado. Aonde abundou o pecado, Paulo fala, superabundou a graça. Nenhum dos seus vícios escandalizam a Deus. Nenhum dos seus vícios te condenam mais. Nenhum das suas escravidões te colocam no inferno. Sabe por quê? Porque Jesus morreu no seu lugar. Ele foi condenado no seu lugar. Esse é o escândalo da cruz que Paulo fala. É eu não ser mais condenado apesar de mim. E você crê no que eu estou falando, você entender isso e guardar isso dentro de você, eu não sou mais condenável, milagrosamente vai perdendo a força dentro de você tudo aquilo que te escraviza. Porque as raízes da condenação vão sendo tiradas e a raiz sendo alterada, os frutos vão mudar. Uma raiz de liberdade e paz geram frutos assim. Creia nisso, guarde isso dentro de você. Não há mais condenação sobre mim. Não é porque eu sou bom, não é porque eu faço tudo certo, mas porque alguém foi condenado no meu lugar. Portanto, agora pois, apesar de mim, apesar de você, creia, guarde isso e ouça muitas vezes sobre isso. E entenda, você não consegue se libertar, mas aquele que te liberta começa esse processo em você quando você crê que aquilo que te escraviza não te condena mais. Aquilo que te adoece, adoece só você, mas diante de Deus você está em paz. E em paz você lida com tudo aquilo que te escraviza sem medo. Porque você sabe que o trono que te dá suporte não é um trono de juízo, mas é o trono da graça. Para encerrar, eu queria ler com vocês um salmo que diz, o salmista Davi, ele consegue traduzir isso, tudo que eu falei nesse tempo aqui, em alguns versículos. Ele diz assim, Salmo 103, ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize ao Senhor a minha alma, e não te esqueças, porque às vezes a minha alma e a sua se esquece, principalmente quando a gente falha, a gente se esquece. Os nossos sentimentos mentem. Os nossos sentimentos querem te lembrar que você não merece. E você não merece, mas é a graça de Deus. Os nossos sentimentos, o teu vizinho, tua tia, a religião, quer te lembrar que você não dá conta. E a sua alma aflita começa a se esquecer. Tudo que você ouviu hoje, se você não se lembrar, naturalmente isso vai se esvaindo. Davi, ele diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça do benefício da graça, da não condenação. Ele diz, versículo 3, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades, quem redime a sua vida e quem te coroa, sem você merecer, com graça e misericórdia. Hoje, você e eu, hoje, não é amanhã, quando você fizer tudo certo,
Não é mês que vem, quando você tiver... Não, é hoje. É justamente porque eu preciso, que estou tudo atrofiado, hoje Ele me coroa com graça e misericórdia. Aí Ele diz no versículo 10, olha o que Ele diz, gente. Ele, o Senhor, não me trata segundo os meus pecados. Ele não me trata mais segundo os meus pecados. E Ele não me condena e me recompensa de acordo com as minhas iniquidades. Pois assim como o céu está mais elevado acima da terra, assim a misericórdia de Deus para aqueles que o temem, porque está longe de mim o meu pecado, as minhas transgressões, os meus vícios. Eu tenho falhas várias. Eu peco. Mas a certeza da graça de Deus, da cruz de Jesus, é que por causa da cruz eu não sou tratado mais a partir disso. Mesmo falhando, mesmo errando, mesmo pecando, mesmo tendo vícios, falhas, Ele não me trata mais assim, gente. Olha isso. Por quê? Porque sobre mim eu tenho uma coroa de graça. Uma coroa de misericórdia, por causa do sacrifício de Jesus. Ele diz assim, porque como o Pai se compadece do Filho, versículo 13, assim Ele se compadece de você. E mais, pois o Senhor conhece as nossas estruturas. Ele conhece você e eu dos avessos. Ele sabe, o Davi fala que a gente é pó. A gente não consegue sozinho. Ele olhou para aquela mulher toda assada de uma tarde de sexo pesado, com o marido da outra, e com graça. Você e eu não iríamos tratá-la assim. A gente, no mínimo, ia fotografar e postar no Instagram: a Kenga pega em adultério. Que é assim que a gente faz, a religião faz assim. E os mais piedosos iam contar um para o outro: ai, ficou sabendo daquela, vamos orar por ela, transou com aquele. A gente é nojento. Mas aquele que podia condená-la falou: eu não te condeno. E é essa certeza da não condenação que faz com que quebre o ciclo de vícios dentro dela. Mas Ele conhece as estruturas dela. Ele sabia o que eu e você não sabemos. Ele sabia que aquele cara caído, atrofiado, precisava de perdão. E o perdão manifestaria cura. Muito do que você está tratando, ansiedade, estresse, pensamento acelerado, síndrome do pânico, a gente está lidando com um monte de fruto doente. Mas o Evangelho quer lidar com a raiz. É a certeza da não condenação. Eu não sou mais condenado. Pela graça de Jesus, Ele se fez pecado e foi condenado no meu lugar. Hoje eu sou perdoado para sempre. Peco, mas já peco perdoado. Falho, mas eu sou um ser falho totalmente perdoado. É essa certeza que quebra dentro de você o poder do vício, de tudo aquilo que adoece a sua alma. É a certeza que apesar de você, Ele não te condena. Não é porque Ele varreu para debaixo do pano, é porque Cristo foi condenado. A cruz, cada vez que você quiser se condenar, se sentir mal, lembre, como diz o salmista, lembre desses benefícios. É isso que acalma o seu ser e transforma os frutos. Pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei. Cada um tem um tempo, cada um tem um ciclo. Mas enquanto esse processo de mudança de fruto está acontecendo, não se escandalize com o fruto de ninguém, porque você sabe que os seus não estão vendo, é porque você esconde. Que todo mundo tem problemas, dores, vícios. Mas eu tenho que saber que aquele que não me condena, não condena o meu irmão também. Quando eu ver o meu irmão no laço, destruído, eu tenho que tratá-lo como Deus me trata, porque Ele não me condena, então eu não condeno ninguém. Sabe por que a religião te condena?
porque ela não creu nisso ainda. Ela acredita que ela não é condenada, porque ela faz tudo certo. Agora, quando eu creio que eu não sou condenado pela graça de Jesus e não é porque eu faço tudo certo, quando eu faço tudo certo, quando eu faço tudo errado, não me impressionam mais. Só que o milagre é quanto mais eu creio nisso, os frutos vão mudando. Agir corretamente é fruto de crer corretamente. Quando a vida de Deus vai inundando a minha consciência sem mais condenação, livre de toda condenação, eu começo a experimentar a liberdade. Amém, queridos? Vamos orar para a gente encerrar? Senhor Deus, muito obrigado. Porque apesar de nós, apesar das nossas